Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, por ter a honra de estar levando a palavra em nome dEle, E gostaria que os irmãos localizassem nas suas Bíblias, que hoje nós vamos meditar um pouco sobre a humildade, seguindo o exemplo do nosso Mestre, Jesus. O texto bíblico se encontra em Mateus 11, 29, para a nossa primeira leitura. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 11, versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vos encontrarão descanso para as suas almas. Eu gostaria de estar junto com a amada igreja, orando, intercedendo a mensagem. Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, através da sua palavra, Senhor, que vai ser explanada nesse momento, que a nossa mente, Senhor, possa absorver aquilo que for falado, Senhor, nessa noite. É em teu nome, Jesus, que vamos seguir aquele exemplo máximo de humildade que o Senhor quer mostrar nessa noite, que temos que seguir, Senhor. Abençoa a cada visitante, a cada um nessa noite que aqui está, aqueles que estão também assistindo nos seus lares, Senhor, que possam encontrar, Senhor, contigo nessa noite e meditar na tua palavra e praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Que os irmãos possam sentar. Nós temos aqui, irmãos, como o título vai ser o exemplo de humildade que o Jesus deixa para nós nessa noite através da sua palavra. Porque a Bíblia, quando nós abrimos, é o Senhor falando conosco. E o sentido figurado sobre o jugo, do qual falamos em Mateus 11, eu vou só estar falando o que significa para nós nessa noite. Que significa obediência, autoridade, submissão. O jugo também é uma peça de madeira que é utilizado para uns 2 bois, para que eles andem ao mesmo tempo assim em compasso, enquanto puxam uma carroça ou um arado. Para quem conhece, já viu o que é os 2 bois carregando o jugo. E também, irmãos, pesquisando dentro da palavra, em alguns países, eu sei que os irmãos devem também conhecer, lá no islamismo, que ainda é claramente observado o peso do jugo pesado ao qual são submetidas as mulheres. Ainda existe esse jugo. E o que as mulheres lá, elas têm que ser? Elas têm que ter uma obediência total ao seu Senhor. E isso quer dizer um jugo, porque é uma autoridade máxima e elas têm que ter essa obediência ao seu Senhor. Agora, para nós nessa noite também, diz que lá falava que o escravo vivia sobre o jugo do seu senhor, tanto as mulheres como o escravo. E o jugo de Jesus implica, irmãos, para nós claramente, que embora os indivíduos estejam livres da lei, não devem estabelecer suas próprias regras. Devemos estar sujeitos a Deus, vivendo de acordo com a vontade dEle. E quando Deus... Os irmãos sabem que quando Deus nos escolhe, porque foi Ele que nos escolheu, nós apenas o aceitamos. Eu não falo nem aceitar, nós se rendemos a Ele. Cada um de nós aqui teve um encontro um dia com Jesus e se rendeu a Ele. Aí o que o Senhor fez? O Espírito Santo do Senhor entrou em nós. Entrou em nós. E a partir daí que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Porque sem isso jamais nós poderíamos ter o esclarecimento total, que Jesus Cristo habita em vós e habita em mim. Ele está dentro de nós. Dentro de nós. E é por isso que nós temos que seguir o exemplo dele. Hoje nós vamos estar assim, reforçando mais sobre a humildade, o exemplo de Jesus, nessa noite. E vamos também, irmãos, aprender de Jesus em Provérbios 16, 18, que diz para nós que a soberba, ela procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Amém? Os irmãos vão saber mais para frente a comparação do que quer dizer a soberba, E a ruína e a altivez do espírito vem à queda.
Então, o melhor para nós, como servos e servas do Deus Altíssimo, é ser humilde de espírito com os humildes, né? Vocês já viram falar que a gente fala assim, dinheiro nenhum compra a paz que nós temos. Esse é um jargão que o mundo fala e a gente também às vezes até fala, né, irmãos? Que não tem dinheiro que compre a nossa paz. E aonde está essa paz? Dentro de nós. E quem colocou dentro de nós? Jesus. Quando nós nos rendemos a Ele, essa paz veio dentro de nós. Você pode estar sem dinheiro, sem abastança de bens, mas você tem o de melhor, que é a paz. E que o mundo lá fora não tem. E nós temos. Por isso que nós temos que valorizar esse exemplo máximo de Jesus deixou para nós, que é a humildade. A humildade. Amém? E o orgulho é a raiz de todo pecado. Né? A gente vê falar de orgulho, às vezes até nós possamos, às vezes, com uma ação nossa, se demonstrar orgulho, não é verdade? E o antídoto, que é a cura, né? O antídoto é a cura para o orgulho, é a humildade. É a humildade. E a humildade foi o que Jesus mostrou. Desde que ele se humanizou aqui na terra, até o fim, ele demonstrou humildade. Porque ele ficou em obediência ao Pai, que o enviou, foi até o fim. Essa obediência foi até a morte, e morte de cruz. Então, a palavra de Deus também diz, na Escritura, que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E os humildes, eles um dia, eles irão morar no céu. Irmãos, eu vi lá na Bíblia uma palavra assim que a gente até fica assim, como é que fala? Com temor, não medo, mas temor. Que se a gente não for manso de coração e nem ter humildade dentro de nós, nós não herdaremos o céu. Porque nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E a Escritura fica para nós meditarmos nela, aprender de Jesus e pôr em prática a humildade. Sempre vocês vão estar vendo eu falar sobre a humildade, porque é esse exemplo que nós vamos seguir hoje, colocar nos nossos corações. E a graça, o que é graça? É um favor imerecido, nós não merecíamos nada. Quem aqui falar que não tem pecado, está enganado, né? Está equivocado, que a gente fala, né? Para não dizer mentira, mas equivocado. Porque todos nós somos pecadores. Temos falhas, mas nós estamos aqui vivendo um aprendizado nessa caminhada santa e nos aperfeiçoando até o fim. Porque aquele que falar que é santo e for puro e não tiver nenhum pecado, o Senhor já recolhe. Não tem. O único que não teve pecado e se humanizou e foi 100% humano e 100% divino foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele se humanizou, irmãos, que fica para nós nessa noite, Ele ficou 100% humano, para passar as dores, passar a humilhação que Ele passou. Quem conhece a vida de Jesus nas Escrituras, que já leu, percebe o sofrimento que Ele teve por nós. Por que Ele sofreu por nós? Para provar para nós que é possível nós vencermos, porque Ele venceu. Ele venceu. E Ele venceu com a morte de sangue. Para nós. Hoje, às vezes, a gente não precisa nem dar a nossa vida assim, morrer. Mas se for necessário, a gente ter que morrer por Cristo, eis-me aqui. Né? A gente fala, eis-me aqui. Porque a gente não sabe, irmãos, que vai sobrevir nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Pode acontecer alguma guerra, pode acontecer um assalto de vocês terem uma faca na garganta, um revólver no pescoço. Aí o que nós vamos fazer? Eis-me aqui, Senhor. Eu sou do Senhor. Né? Costumo dizer, se o Senhor consentir que aconteça algum evento, algum mal com a gente, é porque foi permissão dEle. Porque os anjos, sabemos que os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo. A gente não vê, mas a gente sente, sabe, que o Senhor dá ordem aos anjos dEle para nos guardar, como tem nos guardado a nós, a sua igreja, e aquele que está em Deus. Amém? Então, a essência da mente de Cristo, irmão, sempre foi a humildade e amor pelos outros. Então, porque é aquele mandamento que se resume, amar, né? A gente ama a si mesmo, mas amar o próximo como a ti mesmo. É um mandamento, não é escolha.
Agora, a decisão de servir ao Senhor, eu decido servir ao Senhor. Eu me rendi a Ele, mas a caminhada depende de mim, depende de você. Seguir a Jesus é uma escolha. E essa escolha, nós somos aperfeiçoados através da palavra, através da alimentação que a palavra nos dá. Sem essa capacidade, não seríamos nada, irmãos. Por isso que nós estamos aqui adorando a Deus na beleza da santidade dEle. Amém? E a vida de Jesus, irmãos, também nos fornece um exemplo perfeito de humildade. E o objetivo para nós de sermos humildes não tem nada a ver com pobreza, porque às vezes a gente confunde. O mundo aí fora, eles confundem pobreza com humildade. Aquela pessoa é humildezinha, ela é pobrezinha. Ela pode ser pobrezinha de bens, mas se ela tiver a paz e tiver Jesus, ela é rica. Ela é mais rica do que aqueles que estão em abastança de bens. Ela é rica, porque a riqueza máxima que nós temos é a nossa salvação, que foi conquistada na cruz, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós que estamos aqui, irmãos. Amém? Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo em Filipenses 2. Nós vamos ler que o nosso apóstolo Paulo, ele exortou a igreja, né, aos irmãos de Filipe, né, os filipenses, e deixa para nós também, nessa noite, essa palavra de exortação, que nós temos que seguir. Filipenses 2, até o 11, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui é um exemplo de humildade para nós, né? A gente se colocar com o nosso próximo é mais importante do que eu. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Aleluia! Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Um dia, irmãos, todo joelho se dobrará. Porque essa é a hora que nem o irmão na mensagem de Marcos lá falou, que nós temos que pregar o evangelho. Isso é um dever. E dever nós temos que cumprir. Na palavra tem muitas palavras que a gente tem que prestar bem atenção. O que é dever? O que é escolha? Quando é ordem, é ordem. E a ordem do Senhor Jesus Cristo é um dever para nós. Todos nós somos seguidores de Jesus e o nosso dever é na pregação do evangelho. A forma é o Espírito Santo que lhe concede. As ferramentas estão aqui para nós lermos, colocar na nossa mente, no nosso coração e usá-las. Mas a forma, o Espírito Santo é que dá a cada um, né? Porque lá em Provérbio não fala, quer sabedoria? Peça a Deus. E aquele que pede, ele acha, né? O Senhor dá liberadamente. Liberadamente a qualquer um. Quando Deus olha lá do céu e vê nós aqui na terra,
cada um tem o seu valor precioso para Ele. Todos somos iguais perante a Deus, somos diferentes em forma. Nosso DNA é o único, mas para Deus, Ele também vê você como única pessoa. Então, nossa salvação em Cristo é pessoal também. É pessoal também. Então, irmãos, que fique para nós nessa noite, que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Aleluia. E também, irmãos, nós temos que reconhecer que o orgulho nos decepciona, né? Ficamos frustrados se nós tivermos orgulho em alguma determinada área da nossa vida. Agora, a gente ser humilde de coração, é olhar para nós mesmos com expectativas grandes, né? Grande, focando em Deus, sempre em Deus. Porque é Deus que nos direciona, o Espírito Santo é que nos conduz. Aleluia! Aleluia! E o Espírito Santo que está em nós, Ele faz nós reconhecermos os nossos erros, onde erramos. Nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, em qualquer área da nossa vida. Agora, a única coisa que nós devemos fazer é nos deixar ser usado pelo Espírito Santo, é deixar o nosso coração aberto, a nossa mente livre, né? Para ouvir a voz do Senhor. Teve uma época que eu falei que fazia tempo que eu não via o Senhor falar. Depois eu percebi que o Senhor fala não é só no áudio, né? Falar no ouvido da gente, mas Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra, Ele fala através de um conselho de um amigo. Às vezes um amigo vem te dar um conselho e você não percebe. É Deus falando, igreja. É Deus exortando através daquela criança, através daquele amigo, aquela amiga. Se vocês aqui têm amigos ou amiga que vocês podem chorar no ombro dela, dai graças. Aleluia. Dai graças a Deus, porque lá fora, irmãos, é difícil ter um amigo. Nós temos um amigo perfeito que é Jesus. Ele nos consola, Ele nos anima. Jesus nos consola, nos anima. Mas o amigo que nós precisamos, humano, dá para contar nos dedos. Agora, se vocês têm, dê valor, valorize. Eu tenho, não sei se eu tenho duas ou uma, mas eu tenho. Que eu chego lá e choro, abraço e saio consolada. Mas se vocês têm, valorize, irmãos. Em primeiro lugar, o amigo Jesus. Em segundo lugar, se vocês tiverem amigas, valorize. Porque isso é muito importante. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E assim, irmãos, nós vamos vivendo de glória em glória, pela fé que um dia foi nos dada, nessa caminhada que nós temos certeza que existe um céu. Eu tenho essa certeza. Às vezes eu já vi alguns irmãos até falar, irmãs falar, eu gostaria que o Senhor me levasse logo. Queria morrer logo. Não, gente, a gente não pode pedir a morte. O tempo é de Deus. A sua vida está em Deus. E se você tiver com o seu jugo pesado, a sua carga pesada, entregue ao Senhor, porque Ele está pronto a ajudar a carregar a cruz. Porque Jesus carregou a cruz dele até o fim. E nós aqui, cada um de nós também vamos levar a nossa até o fim. Porque nós temos o melhor que nos aguarda, que é a mansão celestial, eternamente. Então nós temos que meditar sempre o que é eterno, não é comparado a esse pouco tempo de vida que nós vivemos aqui, 50, 70 anos, né? É pouco, comparando com a eternidade que está preparada e nos aguardando. Por isso que nós temos que nos alegrar no Senhor com a palavra, cantando louvores, exaltando o nome dEle até o fim. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer aqui uma comparação, irmãos, sobre humildade. Eu fazendo a comparação, não é na palavra de Deus. Eu vou fazer essa ilustração para os irmãos. Quem conhece bambu verde e quem conhece bambu seco, levanta a mão aí. Bambu verde, bambu seco. Todos conhecem, né, irmãos? No nosso tempo, quem é de roça sabe que existe esse bambu verde e o bambu seco. O bambu seco, ele se dobra. E sim, ele se quebra
Ele se quebra. Então, irmãos, comparando com nós, muitas das vezes o Senhor quer nos aperfeiçoar, quer nos moldar, e a gente não deixa. Às vezes acaba até se quebrando. Só que, quando se acontecer de nós se quebrarmos, e nós estamos enxertados na videira, há de novo um crescimento. A árvore não morre, pode até ressurgir de novo as folhas. Mas o bambu verde é diferente, irmãos. Ele se dobra, ele vai se envergando, mas ele não quebra. Ele não quebra. Ele não quebra. Então é para nós nessa noite, nós temos esse gesto de humildade também, nos prostrar. Prostrar é assim, né? Nos prostrar diante do Senhor, se ajoelhar para conversar com Jesus, ou na oração. Porque a única forma de nós comunicarmos a Deus é através de Jesus na oração. É a comunicação que você tem, esse contato direto. É na oração. O Senhor quer ouvir a tua voz, falando o que você precisa, colocando as suas causas na mão dEle. É a conversação entre você e Deus. Amém, igreja? Então que fique essa comparação para nós sermos verdadeiros adoradores até o fim. Aleluia, Jesus. Aleluia. E para finalizar, a passagem de 1 Pedro 5,6 nos diz, a palavra do Senhor nos diz nessa noite, que as Escrituras prometem que Deus exaltará aqueles que são genuinamente humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então quer dizer que Deus, Ele vai nos exaltar, né? Nós vamos ter um corpo glorificado quando chegar a hora. A hora é de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que fique para nós nessa noite, seguir o exemplo de Jesus, seguir essa caminhada, seguindo o exemplo de Jesus. Que a igreja coloque em pé, vamos fazer uma breve oração. E depois eu vou passar a oportunidade para a direção, amém? Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse momento da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus que está em nós possa ficar fixado no nosso coração, Senhor, a tua palavra. Que nós possamos tirar orgulho se tivermos, Senhor, algo que não agrade a ti, que possa ser eliminado, meu Deus. Que nós possamos ser humildes em aceitar as correções, que nós possamos ser humildes em aprender mais e mais de Ti, Senhor, e seguir o Teu exemplo até o fim, Pai, e seguir essa caminhada santa, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, todo-poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra e no mar. Não há quem possa impedir o Seu agir, quando nós se colocamos nas suas mãos santa e poderosa, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, glorificando a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Vamos seguir essa caminhada até o fim. Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia! Glorificado é o Seu nome, Jesus. Vamos entoar esse louvor de agradecimento ao Senhor por essa noite, seguindo os passos dEle até o fim. Aleluia!